Olá, alunos da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do itinerário formativo de linguagens, códigos e suas tecnologias. Sou o professor Gessé Dantas e estarei com vocês nesse momento de diálogo e aprendizado. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o processo de planejamento. Qual o tipo de planejamento, professor? O planejamento para escrever, que é planejar para escrever. Quais são os passos que eu devo utilizar? O que eu devo fazer? Quais são as estratégias que eu posso adotar para que eu possa organizar todo o meu texto de forma coerente, que eu transmita clareza para o leitor que vai estar fazendo essa leitura. E lembrando sempre, cada tipo de texto ele tem um objetivo. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Para iniciar, eu trouxe aqui para vocês duas situações, para que vocês possam pensar um pouquinho. O primeiro é um cenário real. Você enquanto cidadão, tá bom? Então vamos lá. Você precisa solicitar uma melhoria na iluminação da sua rua ou justificar uma mudança de horário no trabalho. Você sabe o que quer, mas na hora de escrever, as ideias se misturam. Qual é o desafio desse cenário? A mensagem, ela foi enviada, você conseguiu enviar a mensagem para o seu chefe ou até mesmo para a prefeitura solicitando essa melhoria na iluminação pública. Mas a pessoa, ela não entendeu ou interpretou errado aquilo que você quis falar na mensagem. E como consequência dessa falha na comunicação, o que aconteceu? Tivemos uma consequência. O problema, ele não foi resolvido. E você, enquanto cidadão, sentiu que a sua voz ela não foi ouvida. Aí vem duas perguntas para que nós possamos refletir um pouco. Primeira pergunta: por que a clareza na escrita é uma ferramenta de cidadania? Será que no momento que eu estou escrevendo o meu texto, eu tenho que transmitir clareza? E quando eu estou fazendo um requerimento, que eu vou fazer um requerimento para a prefeitura solicitando melhorias, reparos na iluminação pública. Eu preciso elaborar esse meu texto com clareza? Eu tenho que ser objetivo, direto? E aí? E a segunda pergunta: como o planejamento, que é o tema principal na nossa aula, evita que sejamos silenciados? Será que se eu seguir os passos que foi apresentado na aula anterior e que nós vamos discutir hoje na nossa aula, vai fazer com que o meu texto ele tenha mais clareza e mais coerência? E aí? Vocês poderiam pensar um pouquinho sobre essas duas perguntas que nós estamos apresentando? Agora nós vamos para o segundo cenário, o cenário da prova. Você aluno, você jovem, adulto ou idoso, em algum momento vai estar fazendo uma prova de concurso, uma prova do Enem, ou até mesmo, caso você queira acelerar o seu processo de certificação, fazendo o Enseja. E nessas provas, sempre vai se exigir uma redação. E essa redação, o tipo textual, é um texto dissertativo argumentativo. Então se imagine nessa cena. O relógio corre e você tem apenas 1 hora para a redação, que pode mudar a sua vida. Aqui nós estamos falando de você, aluno, ingressar no ensino superior através da nota do Enem, ou até mesmo um concurso da sua prefeitura, um concurso público que você vai se efetivar. Então, essa redação, ela pode sim mudar a sua vida. O tema ele aparece. Você até conhece o assunto, mas as palavras parecem fugir e o branco aparece. Ou seja, você não consegue escrever. Aí nós temos duas situações. O medo do tempo, que você muitas vezes se pergunta por onde eu começo, e se eu errar? E se eu errar agora? Não dá tempo de passar a limpo. Por quê? Você só vai ter aqui 1 hora para fazer toda essa produção textual. E como consequência, você vai escrever sem planejar e perceber que no meio do seu texto que você esqueceu o argumento principal. Aí nós temos duas questões para que você possa refletir nesse processo de escrita. Será que vale a pena gastar 15 minutos planejando para ganhar 45 minutos de escrita segura? Porque você vai tirar ali 15 minutos dessa 1 hora que você tem para escrever para se planejar, se organizar, para que você possa, ali dentro dos 45 minutos restantes, você ter uma escrita segura e precisa. E outra pergunta para reflexão. Nesse processo de produção, o que vale mais? Um vocabulário difícil ou que as ideias estejam bem organizadas?
Será o que vale mais nesse processo que você vai estar fazendo essa redação e que será avaliado por uma banca? É você utilizar palavras difíceis, termos difíceis, ou que você apresente as ideias de forma coerente, ali seguindo ali de forma clara, que o leitor ele consiga entender qual sua argumentação principal. E para que nós possamos fazer esse processo de escrita, na última aula nós discutimos sobre esses 4 passos, que são os 4 pilares do planejamento. O primeiro pilar, por que eu vou escrever? Que é o meu objetivo. Na primeira situação, eu queria fazer uma reivindicação, reivindicando uma melhoria na iluminação pública. Já na segunda situação, o meu porquê eu vou escrever é que eu iria ser avaliado. Vocês concordam comigo? Eu vou ser avaliado por uma banca. Então aqui eu tenho o meu objetivo, que é qual a minha intenção principal, é informar ou dar um aviso, é convencer ou defender uma ideia, que no caso da produção textual, você vai estar defendendo essa sua ideia, é reclamar ou exigir um direito. Você conseguiu responder o primeiro pilar, o porquê eu vou escrever. Você tem que entender o segundo pilar, que é para quem eu vou escrever, quem vai ser o leitor dessa minha escrita. Que aí você tem que saber quem vai ler o seu texto. Um amigo? Se for um amigo, você pode utilizar uma linguagem formal. Se for um chefe, você vai utilizar uma linguagem profissional. Você está buscando uma mudança de horário no seu trabalho. Você trabalha no horário matutino, pela manhã, e você quer mudar para o horário noturno, à noite. Aí você tem que utilizar uma linguagem formal, porque você está direcionando essa escrita a um chefe. Ou é a um órgão público. O órgão público você vai estar reivindicando, também você vai estar utilizando uma linguagem formal. Você já sabe o porquê você vai escrever e para quem você vai escrever. Agora você tem que entender o que, ou seja, o conteúdo que você vai colocar no papel, que é o tema e o assunto. O que é essencial nesse processo de escrita. Você vai selecionar as informações necessárias. Você vai ter que manter o foco no assunto principal e evite ruídos e informações irrelevantes. Muitas vezes, nesse processo de escrita que você está buscando uma reivindicação, você tem que ser objetivo e direto ao assunto principal e evitar informações que não vá contribuir para que a prefeitura ou o órgão de energia pública ali vá fazer a manutenção e vá atender o seu pedido enquanto cidadão. E chegamos ao último ponto, que é o como. É o formato do seu texto. Dependendo do seu objetivo, esse como ele vai ter uma alteração, que aí nós estamos falando do gênero textual. Qual o gênero textual ideal? Você pode, dentro do gênero textual, você pode estar escrevendo um bilhete ou um recado, que são aí produções curtas. Você pode estar fazendo um e-mail ou uma carta, não é? Que aí você vai estar detalhando todas as informações. Você pode fazer um relatório ou um ofício, que é uma escrita mais técnica, ou até mesmo uma redação, que é para uma banca, para você fazer um processo ali de avaliação, ou de concurso público, ou de Enem, ou até mesmo do Enseja. Você conseguiu responder essas 4 perguntas. Você vai ter que o quê? Organizar, colocar no papel tudo aquilo que você entende sobre a temática. E na última aula nós discutimos sobre isso, que são as ferramentas que vão facilitar você organizar o seu texto, que é a chuva de ideias. O que é uma chuva de ideias, professor? É quando você vai colocando no papel de forma aleatória, sem se preocupar com o início, o meio ou o fim, tudo que você entende sobre aquele determinado tema. Isso é uma ferramenta que você pode estar utilizando para o seu processo de planejamento de escrita. A segunda ferramenta, o mapa mental, onde você vai colocar no centro do papel aquilo que você sabe sobre a temática e você vai puxando setas e colocando as informações de tudo aquilo que você tem sobre o conteúdo. E você vai preenchendo, e você vai puxando as setas, colocando todas as informações que você tem sobre aquele conteúdo. E ao final de todo esse processo de escrita, você vai organizar o seu texto. Sempre com clareza, ser direto e usar as palavras simples. O leitor ele deve entender a mensagem sem esforço ou necessidade de releitura. E garantindo a coerência do seu texto. Você tem que garantir que as suas ideias ela têm uma ordem lógica, começo, meio e fim.
Nesse momento, você tem que se preocupar, sim, com o seu processo de escrita, a utilização dos conectivos, a questão da pontuação é muito importante para que o leitor ele tenha entendimento sobre aquilo que você está escrevendo. Tudo bem até aqui? E nesse processo de coerência, nós entendemos que o meu texto ele tem que ter início, meio e fim. Agora você, aluno, imagine a seguinte temática. Crises ambientais no estado do Acre. É o nosso tema para uma produção textual. Se eu sei que o meu texto ele tem que ter início, meio e fim, o meu início ele vai ser a minha introdução, onde eu vou apresentar o tema. Exemplo, o Acre tem sofrido com secas severas e fumaça constante. É o meu tema principal. E aqui eu vou apresentar também a minha ideia central, aquilo que eu vou defender, que a preservação da floresta é a única forma de garantir o equilíbrio do clima no nosso estado. Aqui eu tenho a minha ideia central do meu texto. Fiz a introdução, iniciei o meu texto, vou para o desenvolvimento, onde eu vou explicar as causas daquilo que eu estou defendendo. Onde, como exemplo, você vai estar falando que o desmatamento ilegal retira a umidade do ar. E você vai mostrar as consequências. E quando você mostra essas consequências, você pode estar utilizando dados reais, com base em pesquisas, com base em artigos, publicações, jornais, citações de outros autores, para defender essa sua ideia e mostrar que o desmatamento da floresta, né, traz esse desequilíbrio no nosso clima. Você vai mostrar as consequências, como o aumento de doenças respiratórias e rios que secam, prejudicando a agricultura e o abastecimento familiar. Você fez o seu desenvolvimento, utilizou dados reais, você vai concluir a sua ideia, onde você vai reforçar a sua opinião, ou seja, a sua ideia central. E você vai colocar uma sugestão, ou seja, uma intervenção. No caso, é preciso unir fiscalização rigorosa com o apoio aos produtores que preservam a floresta em pé. Você deu uma sugestão final. E quais são os dados oficiais que você pode estar utilizando? Dentro dessa temática, eu trouxe aqui 3 dados para vocês terem uma ideia como você pode estar utilizando dados reais na sua produção textual. Primeiro, que o desmatamento no Acre, em 2023, atingiu 601 quilômetros quadrados. Isso de acordo com o relatório da Defesa Civil do Acre, onde ele apresenta ali dados de 2023 e 2024. E também de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. Nesses relatórios, eles apresentam também que o estado do Acre teve um aumento de 31% nos focos de queimada, onde setembro registrou mais de 3.800 focos. Esse relatório ele também apresenta dados sobre a seca no Rio Acre, onde ele fala que em setembro de 2024, o Rio Acre alcançou uma seca histórica, chegando a 1,23 metro. E ele fala que foi a menor marca nos últimos 53 anos. Esses são dados que vão reforçar a sua ideia principal, a sua argumentação e defender o que você está colocando no papel. Vai mostrar para o leitor que você pesquisou, que você conhece. Por quê? Você trouxe dados reais, utilizando fontes seguras, no caso aqui da Defesa Civil do Estado do Acre. E como é que, professor, que ficaria o nosso texto com todas essas informações? Então vamos lá. Aqui é um texto final produzido. O futuro do Acre depende da floresta em pé. Nos últimos anos, o Estado do Acre tem enfrentado crises ambientais sem precedentes. Em setembro de 2024, o Rio Acre atingiu a marca histórica de 1,23 metro em Rio Branco, a menor em 53 anos. As secas severas e as nuvens de fumaça que cobrem nossas cidades não são apenas fenômenos da natureza, mas consequências diretas da ação humana desordenada. É urgente compreendermos que a preservação da nossa floresta é a única garantia para o equilíbrio do clima. Percebam que aqui você trouxe a sua ideia central na sua introdução.
Tudo bem? Vamos ao desenvolvimento. O desmatamento, que embora tenha reduzido para 601 km² em 2023, ainda retira a umidade essencial que alimenta nossos rios. Em 2024, o aumento de 31% nos focos de queimadas agravou a poluição do ar, afetando a saúde de todos. Sem a floresta, o ciclo da água se quebra, resultando em rios secos que prejudicam a agricultura e o abastecimento das famílias acreanas. Você trouxe seu desenvolvimento citando os dados da sua pesquisa, do que você pesquisou. E você vai agora para a sua conclusão. Portanto, não podemos aceitar a destruição do nosso patrimônio natural como algo inevitável. É necessário que o governo intensifique a fiscalização e que nós, cidadãos, exijamos políticas públicas que apoiem quem produz com sustentabilidade. Somente com a floresta preservada poderemos garantir um Acre próspero, saudável e com água em abundância para todos. Você conclui o seu texto reforçando a sua ideia principal e dando aqui uma sugestão de melhorias, ou seja, uma intervenção. Vamos fazer a análise do nosso texto agora? Percebam que nós utilizamos o uso de dados reais, quando eu trago 1,23 metro, esses dados reais vão dar autoridade ao meu texto. Eu trago características regionais, o regionalismo, onde eu cito o Rio Acre, onde eu vou criar uma identificação imediata com o leitor local. Eu trago o uso de conectivos, como, portanto, além disso, eu poderia também utilizar outro sim, dessa forma. Esses conectivos vão organizar as ideias e trazer melhor fluidez ao meu texto. E eu trago uma proposta de ação. Na conclusão, nós sugerimos uma solução. Isso mostra que o texto tem um propósito social e cidadão. Que onde é que está essa minha proposta de ação? Justamente aqui, ó. É necessário que o governo intensifique a fiscalização. Ou seja, eu relatei toda a situação, mostrando dados reais, e ao final, na minha conclusão, eu fiz uma proposta de ação para o governo estadual. Compreenderam que o processo de planejamento vai facilitar esse meu processo de escrita. Eu não posso, observei o tema, já começar a escrever sem um planejamento. Eu entender aquilo do que eu estou escrevendo. Eu parar um pouquinho, organizar as minhas ideias, ir escrevendo no papel tudo o que eu sei sobre aquela temática e depois eu vou organizando essas informações, né? Organizando meu texto com o início, que é a minha introdução, o meu meio, que é o meu desenvolvimento do meu texto, e a conclusão. Tranquilo? Essa foi a nossa aula sobre o planejar para escrever. Chegamos ao fim de mais um encontro. Essa daqui foi algumas referências utilizadas na nossa aula. Quero desejar sucesso para vocês e que vocês fiquem agora com essa tarefinha de casa. Escrever um texto dentro dessa temática que foi apresentada na nossa aula. Sucesso para vocês e até o nosso próximo encontro.